Que a graça e a paz do Senhor Jesus nos acompanhem nessa longa viagem que faremos hoje na história, né, numa das histórias de Israel. Nós vamos sair da chegada dos israelitas na Terra Prometida, 40 anos depois de terem deixado o Egito. Teremos ali um período de mais ou menos 300 a 350 anos. Nesse tempo, eles são uma nação tribal. O que significa isso? Eles não têm um governo central. Cada tribo conquistou uma parte do território que lhe havia sido designada. Essa conquista não foi completa, não foi parcial, mas sim parcial, né? Então, eles ficaram com inimigos misturados no território. E, dessa forma, então, quando a região como um todo entrava em conflito por causa de conquistas, por causa de reinos vizinhos, né, que eram, portanto, mais organizados politicamente, militarmente, eles caíam em escravidão. Então, era necessário que alguém assumisse, de certa forma, a condução de uma resposta militar a essa escravidão, muitas vezes, estabelecia, né? Na verdade, eles saem do Egito, um bando de escravos, mais ou menos 2 milhões de pessoas. Na organização dos acampamentos, já existe um princípio de organização tribal, já existe um princípio de ordenação. Se você vai na Bíblia, você vai ver que a posição delas em relação ao tabernáculo era bem definida, havia então uma certa ordem. Então, o tempo de deserto é um tempo de organização tribal e o desafio, portanto, da conquista do território acabou por ser um desafio tribal. Vimos que 2,5 tribos não quiseram atravessar o Jordão, quiseram ficar do outro lado, onde havia pastagem, né, onde o território era bom. Isso, de certa forma, leva uma certa ira, porque significava que essas 2,5 tribos estavam se abstendo de entrar nos conflitos pela conquista da outra terra, porque essa terra já estava conquistada. Agora, a vida anda, a história caminha, e o que vamos ver é que Josué sucede Moisés nesse processo, nessa condução, e depois que Josué morre, ele não deixou um sucessor. Moisés preparou Josué para sucedê-lo, mas Josué morre sem sucessor. Então, nesse período, então, de certa forma, o poder fica diluído entre os líderes tribais. E acontece afora isso também, a geração que saiu do deserto, a geração adulta, ela é a que viveu a escravidão, que viveu a libertação, né, as pragas, a Páscoa, a abertura do mar. Essa geração, por murmuração e incredulidade, ela vai morrer no deserto. Os que eram crianças e os que nascem no deserto, essa é a geração que chega à Terra Prometida. Essa geração, 40 anos depois, é que vai viver a experiência da conquista de Canaã. Então, a história segue com uma geração que não conheceu propriamente o Egito, mas vivenciou o deserto. E
A próxima geração é uma geração, então, que praticamente, então, desconhece o seu passado, a não ser daquilo que contam. Então, a terceira geração, aí depois de Josué, praticamente ignora os grandes feitos de Deus, e aí nós vamos entender por que as tribos no meio do território cananeu sofrem uma forte influência religiosa, pagã, idólatra dos povos ao redor. E isso vai ser um laço, vai ser um gancho perigoso a essas tribos, porque todas as vezes que o povo, de certa forma, negava o Senhor os abandonava à mercê dos seus inimigos. No final do livro de Juízes, capítulo 17, diz assim o versículo 6. Naqueles dias, o dia dos juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Então, é um período, digamos, meio anárquico. Vocês imaginem o Brasil com todos os seus governadores não tendo um governo e um poder federal, onde cada um, então, haveria de se mover de acordo com a sua ideia. Imagina se cada governador tivesse quase o poder de um rei. E aí nós teríamos, portanto, uma falta de comando, uma falta de condução, porque o projeto de Deus era que as tribos virassem nação. E assim, portanto, veremos que neste início em que o poder tribal ainda é forte, em que os líderes das tribos são fortes, há uma certa resistência a entrarem numa monarquia. Aqui mesmo, no livro de Juízes, nós vamos ter um momento aqui que alguém toma o poder, Abimeleque, é chamado Abimeleque, e ele se proclama rei, e é um período de matança, é um período de opressão. Então, a experiência temporária que eles tiveram de um reinado imposto não foi bom. E quando um inimigo comum a uma região ou as tribos ameaçava, então, um líder era levantado temporariamente. Ele se levantava com um objetivo específico. Cessado, portanto, o desafio, a vida voltava ao normal. Esse período dos chamados juízes, como eu disse, que durou entre 3 e 4 séculos, mais ou menos, entre o ano 1500 a.C. até por volta do ano 1060, esse período chamado dos juízes, a palavra hebraica, que é traduzida para nós como juízes, também dá uma ideia de líder, de governo, de libertador e de salvador. E essa, de certa forma, era a imagem desse homem, levantado, portanto, por Deus. Geralmente, os juízes eram levantados por um propósito divino e eles vinham com autoridade de Deus, como aconteceu, por exemplo, com Gideão. Ele estava malhando lá o seu trigo num lagar escondido, porque havia uma opressão sobre o país, os midianitas tinham tomado o país. Um anjo vai até ele e o levanta como libertador. Então, a maior parte destes juízes, eles tinham um chamado de Deus. Lembrando-se, então, que esse período aí de 4 séculos cumpria mais ou menos o seguinte ciclo. O povo tinha um tempo de liberdade, e aí quando afrouxava o chicote da servidão, porque eles haviam conseguido se libertar,
eles novamente se envolviam na apostasia e na idolatria. E aí o Senhor então permitia que opressão ou escravidão acometesse o povo. Vinha então, depois de um tempo de sofrimento, um período de arrependimento, e aí o Senhor então levantava um juiz, um libertador, que gerava o livramento. Eles ficavam livres um tempo, caíam de novo na mesma cilada, caíam de novo na escravidão, e voltavam de novo ao arrependimento. Assim foi o ciclo destes quase 4 séculos, altos e baixos todo o tempo. Então, lembrando-se que neste período dos juízes, existe uma série de nações dentro do território, aquelas tribos, né, dos heveus, dos jebuseus, né, aquele punhado de heveus que existiam ali, eles persistem em alguns espaços. Por exemplo, os jebuseus ainda eram os senhores de Jebus, uma fortaleza, um ponto alto, que Davi conquistará e vai fundar ali a Jerusalém. Ela é tomada dos jebuseus no ano por volta aí de do ano 1060, 1050, né? Mais ou menos. Então, existem povos, tribos ainda cananeias misturadas com eles, e haviam ao redor deles 4 reinos, que também, de certa forma, nunca foram suplantados. Haviam tempos em que eles os conquistavam, outras vezes eles eram conquistados por eles. Eram os filisteus, no litoral, Amon, os amonitas, os moabitas, que eram descendentes de Ló, e os edomitas, que eram descendentes de Esaú. Esses povos, né, filisteus, ficavam no litoral do mar Mediterrâneo, e ao passo que Amon, Moabe ficavam do outro lado do Mar Morto, do outro lado do Jordão, e os edomitas ficavam ao sul do Mar Morto. Israel, então, sempre esteve cercado de inimigos, desde aquele tempo. E essas partes não conquistadas e esses inimigos não dominados sempre foram espinhos na vida da nação. Da mesma forma como hoje nós percebemos o problema palestino, quer dizer, você tem dentro hoje do território da Palestina, você tem árabes que têm ali territórios autônomos, onde muitas vezes os foguetes, né, como nós vimos o Hamas e o Hezbollah e outros grupos que usam a tática de guerrilha, ameaçam Israel. Um muro foi construído para tentar controlar os acessos dessas áreas. Hoje, por exemplo, Hebrom, Belém, que são cidades tradicionalmente importantes na história judaica e na história cristã, são hoje territórios palestinos. E assim, portanto, nós vamos ter nesse período um período de amadurecimento para chegarmos à monarquia. Vários juízes aconteceram aí neste período, sendo que os mais conhecidos, né, são Otniel, Eude, Débora e Baraque, que lutaram juntos. Débora, inclusive, deixa um cântico muito bonito, um cântico de vitória. Gideão, muito conhecido também pela sua ousadia, pelo seu caráter. Tola e Jair, o nome Tola é de homem. Tola e Jair também são juízes que têm uma pequena participação na história. Jefté, Ibzan, Elon e Abdon são 4 juízes que tiveram uma passagem também rápida. Temos a confusa e contraditória história de Sansão, um homem levantado desde o ventre materno para ser um grande líder, mas que
envolveu-se com todo o mundanismo, digamos assim. Ele não guardou os seus votos de Nazireu e Sansão, portanto, apesar de ter sido um homem acima da média, ele acabou sendo, de certa forma, um juiz que misturava muito o pecado com a força. O último dos juízes haverá de ser Samuel, o profeta. Samuel é levantado como sucessor do sacerdote Eli. O sacerdote Eli já é velho, seus filhos não são pessoas de caráter, comprometem o ministério de Eli. Nesse tempo, então, de Eli, os filhos dele vão ser mortos, a arca do Senhor será tomada pelos filisteus, e Samuel haverá de ser o seu sucessor. Samuel, então, transiciona o período dos juízes, ele é o último dos juízes, e ele haverá de ungir o primeiro e o segundo rei. Ele fica muito triste quando os israelitas, quando o povo de Israel pede a ele que consagre um rei, como as outras nações têm. Israel, nesse momento, está sentindo falta desse comando central. Samuel entende que o problema parece ser com ele. Deus disse, não, o problema não é com eles. Eles, na verdade, porque o juiz era um governo em nome de Deus e eles queriam ser igual às outras nações. Samuel, então, unge o primeiro rei de Israel. Então, Samuel inaugura o chamado período da monarquia. Por volta do ano 1050, ele unge Saul. Saul assume o trono, ele tem um bom começo, mas Saul, apesar de ter um certo carisma e de ter recebido a unção de Samuel, Saul comete uma série de falhas e Saul será rejeitado pelo Senhor. Secretamente, então, Samuel unge o segundo rei, que é Davi. E, entretanto, Davi, ungido também por Samuel, Davi não pode ainda assumir o trono, porque Saul é vivo e existe aí uma guerra de Saul tentando eliminar Davi, porque ele sabe de alguma forma que Davi será seu sucessor. Então, a narrativa bíblica diz que Saul, Davi e o filho de Davi, o rei Salomão, tiveram ciclos de 40 anos. Portanto, Saul assume no ano 50, Davi assume no ano 1011 e Salomão assume no ano 971 antes de Cristo. Então, Saul, Davi e Salomão serão os 3 primeiros reis de Israel. Saul era da tribo de Benjamim, Davi era da tribo de Judá. Quando Saul morre na última batalha em que ele é derrotado pelos filisteus e Davi assume o trono, ele vai passar ainda um tempo governando apenas uma parte do país. É aquela ideia tribal ainda, porque os descendentes de Saul pretendem o trono e algumas tribos não querem se submeter a Davi. Então vai levar um tempo para a unificação do reino em torno de Davi. Davi finalmente unifica o reinado, e ao morrer Davi, o sucede no trono seu filho Salomão. No período de Salomão, o reinado, o território e a prosperidade de Israel atingem o seu apogeu. O território
o reino deles ultrapassa os limites do Rio Jordão e do Mar Morto. Eles avançam sobre o que hoje é o território da Jordânia, né, e uma parte do território egípcio. Então, de certa forma, é um período de grande prosperidade. Salomão, filho de Davi, consegue transformar o seu reinado, né, num período de comércio, de prosperidade, de alianças com os povos ao redor, porque as guerras sempre empobreceram e enfraqueceram os povos, e Salomão, ele venceu muitas batalhas pela sabedoria, pelo comércio e pelas alianças. Então, Saul reinou 40 anos, Davi reina 40 anos, Salomão reina 40 anos. Em 931, quando Salomão morre, seu filho assume o poder. O seu filho chama-se Roboão. O ano é por volta de 931 antes de Cristo, e quando Roboão assume, há aqui um cisma, há aqui um momento em que um grupo de tribos, achando pesados os encargos que Salomão submeteu, eles chantageiam Roboão, dizendo: olha, nós queremos uma mudança, uma mudança no princípio aí estabelecido pelo seu pai. Nós queremos que isso seja diminuído, o peso sobre nós. E Roboão consulta primeiro os mais velhos, os sábios, e eles dizem: olha, o povo tem razão, seja mais ameno com eles, e você os conquistará. Mas diz que quando Roboão pergunta aos jovens da sua geração, os jovens inexperientes mandam a que ele seja duro, que ele confronte aqueles que estavam pedindo mudanças. Isso, portanto, leva um racha. A autoridade real é quebrada, e a partir então de Roboão, o norte se separa do sul. 10 tribos vão ficar ao norte, 2 tribos vão ficar ao sul. O reino do norte se chamará Israel, porque ele entende que, tendo 10 tribos, ele é a continuidade do reino. E o sul, por ter apenas as 2 tribos de Judá e Benjamim, sendo a tribo de Benjamim uma tribo pequena, ainda que forte e guerreira, numericamente ela era pequena, então Benjamim praticamente é assimilado pela tribo de Judá. Então, aí se estabelecem 2 reinos, o reino de Israel, ou o reino do norte, e o reino de Judá, ou o reino do sul. O reino do norte, ele durará pouco mais de 2 séculos. Lembrando-se, né, que eles são estabelecidos em 931, e em 722, a Assíria toma o reino do norte, e a forma com que ela tratava a questão dos povos vencidos, ela esvaziava as possibilidades de revolta e do seu nacionalismo, tirando a maior parte da população daquele lugar, espalhando eles por outros territórios conquistados, e trazia povos de outros lugares para habitarem ali. Portanto, as 10 tribos do norte serão conquistadas pela Assíria e espalhadas pelas regiões do império, e outros povos vão habitar o
território do norte. O sul foi foi um pouco mais além. O sul durou mais de 300 anos. Então, na quebra dos dois, o Reino do Norte cai primeiro, em 722, e o Reino do Sul cai em 605. Portanto, o Sul tem uma durabilidade maior. E por que será que isso aconteceu? O Reino do Norte teve o líder rebelde, dissidente, chamado Jeroboão. Ele reina do ano 931 até o ano 909. E depois dele, o país tem 19 reis. Desses 19, 6 desses reis têm menos de 2 anos de duração. É um tempo de revoluções internas, de golpes, de mudanças de dinastia. Jeroboão não conseguiu manter a sua linhagem como rei de Israel. Então, desses 19 reis que o norte teve, todos, sem exceção, foram ruins. O pior deles foi chamado rei Acabe, que teve um casamento com uma rainha chamada Jezabel. Então, de todos os 19 reis do norte, Acabe foi o mais iníquo, porque foi um rei comandado por uma rainha iníqua. Jezabel é símbolo, portanto, do poderio maligno. E esses 19 reis, acaba-se, portanto, a sua dinastia, quando em 722 o Reino do Norte cai. O Reino do Sul teve seu primeiro rei, Roboão. Lembrando que Roboão também começa seu reinado no ano 931. O Sul teve ao todo 20 reis. Destes 20 reis, 8 reis foram bons. Um deles, considerado um dos melhores, foi Josias, que morre numa batalha contra o faraó Neco. Você tem, então, entre 20 ao todo, você tem 8 reis que honraram o Senhor. Estes 20 reis ao todo, tirando Atalha, que usurpou o trono, eram todos da linhagem de Davi. Então, no norte, não se conseguiu manter uma dinastia, mas no sul, a família real, ela estava sempre ligada, de alguma forma, ao rei Davi, com quem Deus havia feito uma aliança de que sempre haveria alguém da linhagem dele reinando sobre Israel. Nós vamos ter, então, aqui digamos assim, uma relação de reis considerados bons. Os reis bons foram o rei Asa, o rei Josafá, que foi um rei fantástico mesmo, Joás, que é uma criança que foi escondida pela ama quando Atalha mata quase toda a descendência, sobra Joás ainda criança, e ele então vai reinar ainda menino. Vem Uzias, que se torna leproso, Jotão, seu filho, que também faz um bom reinado. Ezequias foi um excelente rei. E depois de Ezequias vem Manassés e Amon. Manassés teve um reinado de 55 anos e ele foi considerado o pior dos reis. A descrição do caráter e da influência que Manassés recebe do paganismo dos cananeus é assustador. Até filhos seus ele queimou a Moloque. Então Manassés e seu filho Amon são considerados os piores reis.
Não, olha, de 20, só 8 são considerados bons. Então significa que 12 foram ruins, mas destes 12, os piores foram Manassés e Amon. Os 4 últimos reis, lembrando, né, que Josias, o melhor deles, um moço fantástico que procurou restaurar, né, o culto, restaurar o templo, restaurar a aliança com Deus. Josias morre quando o faraó Neco sai do Egito para batalhar contra a Babilônia, que estava crescendo. Ele era aliado da Assíria. Para isso ele tem que atravessar o território de Judá. E Josias, numa atitude não perguntada a Deus, não consultada a Deus, ele tenta fazer frente ao avanço do faraó. O faraó ainda diz: "Ó, minha luta não é com você, eu estou passando por aqui, eu não estou invadindo o seu território." Mas nessa batalha, Josias morre. Depois de Josias, só existem mais 4 reinos. Jeoacás fica 3 meses no trono. Quando o faraó Neco volta, leva Jeoacás para o Egito e coloca Jeoaquim no lugar dele. Jeoaquim fica 11 anos no trono. Depois Joaquim fica 3 meses no trono e o rei da Babilônia o leva cativo e coloca Zedequias. Zedequias fica 11 anos no trono e é no reinado de Zedequias que se levanta a última revolta, a última rebelião contra os babilônios. E aí Nabucodonosor manda suas forças contra Jerusalém, faz um cerco horrível, e desse cerco, então, Jerusalém cairá. Zedequias será capturado, fugindo, e será levado até Amate, aonde, acho que é Ribla, onde está Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, mata todos os filhos de Zedequias. E depois que Zedequias vê o assassinato dos seus filhos, os seus olhos foram perfurados e Zedequias vai para o cativeiro, e assim, então, Jerusalém será queimada, o templo será destruído, os muros da cidade serão destruídos e tem início o chamado período do cativeiro babilônico. Então, o primeiro rei, né, de Israel conjunto é Saul, depois Davi, depois Salomão. O filho de Salomão tem o reinado seu dividido, 10 tribos vão para o norte, 2 tribos continuam fiéis a ele. As 10 do norte, 200 anos depois, serão destruídas pela Assíria e levadas embora. Sobra, portanto, as 2 tribos do sul, com israelitas que foram remanescentes e vieram para o sul. E então aí nós vamos ter o reino de Judá como sendo o que restou do antigo Israel, dos antigos hebreus. Dessa expressão reino de Judá é que virá a expressão judeus. Os judeus são, portanto, remanescentes do antigo reino de Judá. O reino de Judá vai durar mais do que o reino de Israel, o reino do norte, e termina quando o rei babilônico Nabucodonosor destrói Jerusalém, destrói a casa real, o último descendente, né, o último rei descendente de Davi, e tem início o chamado cativeiro babilônico. Os babilônicos tinham também uma certa
política de deportação. Diferente dos assírios, que levavam toda a população, eles trocavam a população, os babilônicos tinham uma outra ideia. Eles eles tiravam primeiro a elite, levavam os nobres, levavam os que tinham ofício, como ferreiros, como carpinteiros, como vinhateiros, né? Eles levavam aqueles que tinham alguma formação. Então, a primeira deportação que os babilônicos fazem quando chegam em Jerusalém é por volta do ano 606, e eles, nessa deportação, não levaram muita gente, levaram mais a casa real e alguns sábios. E nessa primeira deportação sobe Daniel. Daniel e seus amigos vão nessa primeira leva. A segunda deportação vem em 597. É por volta de mais ou menos 10.000 judeus são levados também para a Babilônia. Nessa segunda leva sobe Ezequiel, o profeta Ezequiel. Então, Daniel e Ezequiel foram um tempo contemporâneos, mas eles não tiveram contato pelas regiões que cada um ficou. Ezequiel, ele ficou numa região mais rural, ao passo que Daniel ficou na capital. Em 586, então, vem a terceira e última deportação. Nessa é que Zedequias tem seus olhos vazados, seus filhos mortos, o templo é queimado, a cidade é queimada, os muros são destruídos, e dessa terceira leva, 50.000 pessoas são levadas embora. Então, a primeira leva levou os sábios e a família real, a segunda levou 10.000 pessoas, a terceira leva em torno de 50.000 pessoas. Ficou na terra apenas os miseráveis. Os vizinhos aproveitaram-se que a terra não tinha exército, não tinha comando, e aí os inimigos tomaram as melhores terras e sobrou do reino de Judá um povo miserável ali. E o cativeiro implicava em subir até a Síria e depois descer margeando o Eufrates até chegar em Babilônia. Estima-se que essa caminhada era de 1.300 a 1.350 quilômetros. Esse era o percurso que os cativos faziam. Da mesma forma, é a mesma distância daqueles que no futuro virão de Babilônia para reconstruir o país. Então, em 1538, Ciro, o persa, ele conquista a Babilônia. Então, ele encerra em 1538 a história de Babilônia, ele toma o Império Babilônico. E ele, então, edita o seu célebre decreto permitindo o retorno dos judeus e de outros povos conquistados. Ciro tinha uma outra ideia de governo. Ele achava que era melhor ele manter as populações nos seus territórios, porque o território era cultivado, o território pagaria o imposto, e tratando-os com benevolência, talvez ele tivesse menos revoltas, né? Então, Ciro, em 538, autoriza o primeiro grupo de judeus a retornarem para Jerusalém. Esse primeiro grupo, mais ou menos de 50.000 pessoas, estão voltando do cativeiro, né? 70 anos depois que
os seus ancestrais subiram. Esse primeiro grupo é liderado por Sesbazar, também que recebe o nome de Zorobabel. Segundo a tradição, ele seria neto do rei Joaquim, aquele que reinou só 3 meses, porque aí, depois que Joaquim vai ser levado para a Babilônia, sobe Zedequias, né? Então, a tradição aceita que Sesbazar, ou Zorobabel, que dirige um grupo de 42.360 judeus, e mais os seus servos, totaliza então um grupo de 50 mil. Esse primeiro grupo volta para reconstruir Jerusalém. Na verdade, não é bem ainda Jerusalém. Eles vêm refazer o templo. A ideia é reviver a fé no país, é reviver o princípio religioso que era a força unificadora do país. Sesbazar ou Zorobabel, ele vem, refaz de início o altar, o templo continua em ruínas, mas ele restaura o altar, reintroduz os sacrifícios e ele inicia a reconstrução do templo. Ele vai levar 20 anos fazendo isso, porque é uma tarefa que tem muita oposição. Por 13 anos, por causa de intrigas, o trabalho de Zorobabel é paralisado. Então, na verdade, esse templo de Zorobabel é o templo que sucederá o templo de Salomão. O templo de Salomão, que sucedeu o tabernáculo provisório do deserto, o templo de Salomão será destruído pelos babilônicos e uma parte desses utensílios que os persas herdam ao conquistarem Babilônia, eles devolvem aos judeus, não tudo. Então, Zorobabel reconstrói o templo. O templo é mais modesto. E esse templo de Zorobabel será reformado e ampliado por Herodes, 40 anos mais ou menos antes de Jesus nascer. Então, Zorobabel vem com o primeiro grupo. O segundo grupo vem em 457. Lembrando que o primeiro grupo vem em 538, o segundo grupo vem em 457. 80 anos depois de Sesbazar e Zorobabel. Esdras sai com 17 mil pessoas e vem, na verdade, quando Esdras chega, o templo já está ativo há 60 anos, né? Ele levou 6 anos para ser reconstruído, teve um período aí de 13 anos paralisado por intrigas. Então, nesse período, Esdras chega a 80 anos depois. O trabalho de Esdras, principalmente, é restabelecer a lei, restabelecer o culto, restabelecer o sentimento de aliança e de povo de Deus para o povo judeu. Ele vai juntar 2 grupos, o que vivia em Babilônia e que, portanto, talvez tenha sofrido as influências de Babilônia, e o grupo que ficou na terra e que voltou, né, na primeira leva. Ele traz esses 2 grupos e Esdras faz, ele era sacerdote, ele faz um trabalho então de restauração espiritual. Ele reconstrói espiritualmente, religiosamente a nação. 13 anos depois que
Esdras tinha vindo, vem Neemias. O ano é 444, quando Neemias vem. Neemias, ele é copeiro do rei, ele recebe uma visita de familiares dele lá na capital, e ele pergunta como é que está Jerusalém, e as notícias são terríveis. Eles dizem, olha, a cidade está assolada, né, as muralhas estão derrubadas, a cidade, né, o país está na miséria, e o povo muito envergonhado. Então, Neemias recebe, ele ora por isso, ele recebe a permissão do rei para vir reconstruir os muros que permitiriam, porque reconstruir uma cidade sem os muros não fazia sentido. Para você reconstruir Jerusalém, Jerusalém precisava novamente ter a segurança das portas e dos muros. Esses muros, inicialmente, as muralhas não eram tão vastas como hoje, por exemplo, nós temos a cidade velha de Jerusalém. Haviam 2,6 km de muro. Se você tem talvez uma boa referência de distância na sua cabeça, então 2,6 km era a muralha que havia para ser restaurada. O muro tinha 1 metro de largura e tinha 6 metros de altura. E nesta muralha haviam 10 portas. E de tempo em tempo, nesta muralha, você tinha torres que ajudavam na vigilância. Então, esse foi o trabalho, levantar 2,6 km de muro, 1 metro de largura, 6 de altura, colocar 10 portas com seus ferrolhos, né, seus portais, lembrando-se que a tarefa era muito difícil, porque nesses 70 anos de cativeiro e de ruínas, as ruínas permaneceram ali, com o mato crescendo sobre elas, as pedras sofreram né, o estrago e a desnaturação pelo tempo. Então você imagina um lugar em que a vegetação cresceu em cima das ruínas, em que nada foi reconstruído e limpo. Então Neemias tinha 2 trabalhos quando ele vem. Era limpar todo o entulho. A narrativa de Neemias diz que ele não tinha por onde passar o cavalo quando ele chega em Jerusalém, e ele vai dar uma volta para ver a dimensão da obra que ele tinha que fazer. Tinha lugares que o seu cavalo não passava. Então havia um trabalho enorme de limpeza do entulho, preparação de novo material, madeira e pedras, e reerguer os muros. Então, depois de Neemias e os muros restabelecidos, esse é o tempo também de ação profética de Ageu, de Zacarias. São profetas levantados no final, portanto, do período em que Israel teve o ministério profético. Então, ao que tudo indica, depois de Malaquias, considerado assim, portanto, pela religião hebraica, Malaquias é o último dos profetas. Malaquias, portanto, encerra esse período em que o Espírito de Deus levantava homens para falar e agir em nome de Deus. Aí tem agora início um período chamado do Grande Silêncio, que só será quebrado quando João Batista, a voz que clama no deserto, é levantado para anunciar que é chegado o Messias.
Mas como é a história aí? Os persas permitem o retorno dos judeus, a reconstrução do templo, depois a reconstrução dos muros, a reconstrução de Jerusalém. Mas esse Império Persa durará apenas 2 séculos, 200 anos. Nesse período em que o Império Persa atinge o seu apogeu e entra em decadência, os gregos começam a crescer. Na verdade, uma região da Grécia chamada Macedônia, por volta do ano 333, um jovem macedônio chamado Alexandre, intitulado o Grande, em 333, ele toma a Pérsia, ele toma o Império Persa, avança com as suas tropas até a Índia, ele constituiu o maior império em extensão geográfica de todos até hoje. Ele toma, portanto, o antigo Império Persa e expande ainda mais o seu território até os limites da Índia, por exemplo. Mas, em 323, 10 anos depois dele ter conquistado o maior território do mundo, ele está na Ásia Menor e ele morre. Morre, provavelmente, eles acreditam que ele tenha morrido de malária. E uma morte rápida, ele não tinha filhos, não tinha herdeiros, e o grande império que ele gera será dividido em 4 pelos seus generais. Então, os generais de Alexandre dividem o império dele e, na verdade, eles vão se desentender entre si, um tentará tomar o território dos outros e a Palestina tinha ficado com aquele que herdou a Mesopotâmia, a Síria, mas o Egito dos Ptolomeus vem e toma a Palestina dos sírios, e aí você vai ter um período em que justamente a Palestina é o corredor por onde os egípcios, quando queriam brigar com os chamados Seleucidas, né, eles tinham que passar por Jerusalém. Jerusalém, então, ora estava sob o domínio do Egito, ora estava sob o controle dos Seleucidas, e então, a partir do Império Grego, os judeus ficaram à mercê de 2 reinos que lutavam por supremacia um contra o outro. Mas acontece uma coisa, lembrando-se que o Reino do Norte perdeu a sua autonomia em 722, a dinastia do Norte não prevaleceu, não ficou ninguém. O Reino do Sul vem até Zedequias, no Império Babilônico. A partir daí, mesmo no retorno dos judeus para reconstruir o templo, reconstruir os muros e a cidade, eles não tiveram mais rei. O reinado, a monarquia acaba. Eles estarão sempre como vassalos. Foram vassalos dos persas. Alexandre o Grande conquista o norte da África, conquista a Palestina também, e eles se tornam vassalo dos gregos. Na morte de Alexandre, eles ficam vassalos dos generais de Alexandre, que se tornam reis. E vamos ter aqui agora um período especial. O ano é mais ou menos 168 anos antes de Cristo, e um rei Seleucida, um chamado Antíoco Epifânio, descendente, esse reino era descendência deste
de um desses generais de Alexandre. Antíoco Epifânio é o símbolo da apostasia. Ele quis unificar os povos com a língua grega, com a cultura grega e com a religião grega. E ele então profana o templo de Jerusalém, ele oferece um porco no altar, porque é um animal imundo, ele mata os sacerdotes, ele faz, né, um verdadeiro morticínio em Jerusalém, para impor pela força uma outra cultura, uma outra religião e uma outra língua. Antíoco Epifânio, entretanto, gera um movimento quase que guerrilheiro. Esse é o período que floresce os chamados Macabeus. Macabeus eram filhos de um sacerdote, né, que depois esses filhos vão dar sequência ao trabalho do pai. Os Macabeus, então, lutam, reagem contra essa barbaridade de Antíoco Epifânio. Eles conseguem levantar um pequeno exército, lutar pela autonomia e a independência, e durante um período né, de mais ou menos uns 100 e poucos anos, eles vão, quer dizer, de 164 a.C. até 37 a.C., essa é a data, né? 130 anos, portanto, mais ou menos, eles conseguem criar um pequeno Estado judeu com uma certa autonomia. Alguns conquistaram, ampliaram um pouco o território, conseguiram ter uma certa autonomia ali na Palestina. Esse período chamado Macabeu, eles criam, então, uma dinastia de reis que vão ser chamados de Asmoneus. Os Asmoneus vão ser, então, uma linhagem de reis não ligados a Davi, né, mas que se tornaram pequenos reis ali de um pequeno território que conseguiu uma certa autonomia. No ano 63 a.C., o general Pompeu vem e anexa a Judéia ao Império Romano. Então, em 63, ele anexa a Judéia. Porém, os reis asmoneus se tornam, por uma questão, né, de imposição, eles se tornam vassalos de Roma. Então, os macabeus, que haviam conseguido uma autonomia naquela região, eles vão ver depois o Império Romano conquistar o território, mas por conchavos políticos, os romanos permitem que os asmoneus fiquem no trono desde que sejam vassalos. Essa dinastia dos asmoneus vai até 37 a.C., quando Roma coloca como rei na Judéia um Herodes chamado o Grande. Herodes, ele era idumeu. Idumeu quer dizer, ele era descendente de Edom, ele era descendente de Esaú. Então, ele não era judeu, mas Roma, ele tinha boas ligações com Roma. Roma coloca Herodes no trono dos judeus. Ele vem de Roma com o direito, mas tentando, digamos assim,
não criar um problema político, ele se casa com uma princesa chamada Mariane, que era da dinastia dos Asmoneus. Então, quer dizer, ele não era asmoneu, mas a mulher dele era. Então, ele se torna rei, primeiro porque Roma o manda, e casa-se com uma princesa dos Asmoneus. Ele trata também de eliminar o último descendente masculino dos Asmoneus. Ele dá um jeito de matá-lo afogado, e com isso ele tira a possibilidade que entre os Asmoneus alguém reclamasse o trono. Herodes o Grande, então, ele dá início à dinastia herodiana, que é, portanto, a dinastia que vai estar nos dias de Cristo. Cristo nasce no final do reinado do chamado Herodes o Grande, e Herodes, portanto, ele tentará algumas ações para manter, digamos assim, a simpatia ou aceitação popular. Ele reforma o templo de Zorobabel. Ele faz muros de arrimo para ampliar a área do templo. Um desses muros de arrimo que ele fez, portanto, ele levanta pedras e depois enche de terra para aumentar a área do templo, é o chamado Muro das Lamentações, que os judeus hoje têm como única referência do templo que foi destruído. Por quê? Esse muro de arrimo, construído por Herodes, o muro está presente até hoje, mas aqui nessa parte de cima, os muçulmanos construíram duas mesquitas. Uma delas, a mesquita de Omar, que tem aquela cúpula dourada muito conhecida em todas as panorâmicas de Jerusalém, se vê a cúpula dessa mesquita. Para os muçulmanos, o profeta nasceu em Meca, nasceu em Medina, depois ele foi para Meca, mas ele subiu ao céu daquele lugar. Então é considerado o segundo lugar mais sagrado do Islã. Herodes, então, amplia o templo, reforma o templo de Herodes, ficou muito mais suntuoso do que o de Salomão. Ele trouxe mármore para revestir as fachadas, Ele tornou o templo de Jerusalém realmente uma coisa fantástica. Inclusive, tem até uma cena ali que introduz a conversa entre Jesus e os discípulos no chamado sermão profético. Os discípulos eram galileus, a sua maioria, e Jesus está em Jerusalém na última semana, e eles estão no templo, e diz que eles estão admirados da beleza do templo, e eles elogiam a construção para Jesus. E Jesus diz assim: vai chegar o tempo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos, então, depois vão para o Monte das Oliveiras, e eles perguntam para Jesus, a respeito daquilo que o Senhor falou, que sinal, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E aí, então, Jesus responde, através do seu chamado sermão profético, de todas as coisas que iriam acontecer depois. Inclusive, ele fala da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, da diáspora, do espalhar deles pelas nações. Fala depois também do reinado do anticristo, da grande tribulação, e termina falando sobre a sua volta e juízo final. Então,
os Macabeus são um período monárquico, muito simples, de um território curto, que teve um certo sucesso, durou mais ou menos 130 anos, né, e gera uma dinastia não davídica, mas judaica. Os chamados reis asmoneus eram judeus. Mas Herodes, por influência política, consegue que Roma o nomeie rei ali, né, da Judéia, e ele então faz aquele casamento com uma princesa asmoneu, né, da linhagem dos asmoneus. Com isso, ele se legitima por esse casamento, elimina a possibilidade de ser depois sucedido por outro asmoneu, e ele abre, a partir daí, uma linhagem de edomeus. Portanto, Esaú, e não um descendente de Jacó, é que estará no trono de Judá. Os idumeus, eles eram chamados, né, na época de Abraão, de Isaac e de Jacó, os povos do Monte Seir. Você já deve ter ouvido essa expressão também. Monte Seir era um sinônimo da terra de Edom, de onde então veio o chamado povo idumeu. E então, entre 63 a.C. até o ano 6 depois de Cristo, a Judéia passa a ser vassalo de Roma, lembrando que desses dos 63 a.C. a 6 depois de Cristo, que é o período em que o Herodes é rei, vassalo, nós vamos ter, então, depois da morte de Herodes, a Judéia muda de jurisdição. Ela passa a ser dominada pela Síria. Então, na divisão do Império Romano, a Judéia passa a ser controlada pelo norte, pela jurisdição síria. E aí, quer dizer, isso esvaziou o poder, né, da dinastia de Herodes, aumentou a opressão romana e a insatisfação judaica por estarem perdendo cada vez mais a sua pequena autonomia. Lembrem-se, quando no julgamento de Jesus eles querem a condenação de Cristo, eles tinham o sinédrio, que era uma forma de governo que tratava das questões locais, religiosas, mas tinha um governador romano ali. Então, algumas coisas eles não tinham autonomia. Mas, de certa forma, apesar dos romanos terem estabelecido ali uma província e ter um governador romano ali, como era Pilatos, os judeus tinham alguma autonomia, mas para condenar Jesus à morte, eles não podiam fazê-lo. Eles tinham que pedir a Pilatos que autorizasse a morte, a condenação de Cristo, e Pilatos o permite, né? Não querendo entrar em conflito com a liderança judaica, nem com o povo que, de certa forma manipulado, estava pedindo a morte de Cristo. Essa insatisfação, então, pela mudança do centro político da Judéia para o norte, e a opressão romana subindo em busca de recurso. Roma precisa de tributo para custear a máquina pesada, o exército.
no ano de 66 depois de Cristo, irrompe uma revolta na Judéia, e lembre-se, né, Pompeu, 63 anos antes de Cristo, anexou a Judéia a Roma. Agora, 100 anos depois, existe uma revolta contra o domínio romano, para a retomada do país, né, da sua autonomia. De certa forma, os judeus pensaram que Jesus havia vindo para fazer essa revolução. E os próprios discípulos pensam que ele é o Messias que haveria de libertar a Palestina do jugo romano. E isso não acontece, isso frustra a população que o aclamou rei naquele chamado Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, aclamado pela população, mas uma semana depois, Jesus sairá de Jerusalém arrastando a cruz. Né? Ele foi um Messias fracassado na visão do povo judeu. Em 66, então, depois de Cristo, lembrando-se que Cristo morreu no ano 33, nós estamos no ano 66. Nesse ano de 66, a igreja já existe, o cristianismo já existe, Paulo já está, já fez a sua terceira viagem. Paulo, eles acreditam que ele morre quando Nero assume o reinado de Roma. Então, em 66, irrompe uma revolta em Jerusalém. Tito toma, um general romano, né? Ele toma Jerusalém no ano 70. Então, entre a revolta e a queda de Jerusalém, são 4 anos. Havia uma fortaleza no deserto da Judéia, construída por Herodes, chamado Massada. E os últimos judeus, então, resistem lá em Massada. Era um lugar de difícil acesso. Os romanos, então, fazem uma rampa. Eles vão jogando terra, né, naquele paredão e criam uma rampa de acesso. E quando os soldados romanos, por esse acesso, por esse aterro, né, esse arrimo que eles criaram, eles entram em Massada, então os últimos os judeus resistentes matam seus familiares, matam as famílias que ali estavam, e depois um vai matando o outro até que o último suicida-se. Quando os romanos, então, entram em Massada, os judeus estão todos mortos. É o fim, portanto, aqui da Judéia. É o fim da nação. O que vai acontecer, então, daqui para frente Jerusalém será completamente destruída. Os judeus que não morreram nesta empreitada vão ser vendidos como escravos ou vão fugir, e aí eles vão para todos os lugares possíveis. Então, uma debandada que vai durar 2000 anos. Então, no ano 70, quando Jerusalém é tomada, a nação desaparece. A Judéia desaparece, seja como protetorado, seja como um reinado vassalo, seja como província, e os judeus vão estar espalhados pelo mundo. Esse espalhar deles pelo mundo era para que eles desaparecessem, como muitas nações desapareceram quando tomadas e também com o mesmo destino foram dizimados. Entretanto, os judeus, espalhados
pelas diversas nações, conseguiram manter, nestes quase 2000 anos, uma unidade como povo, vivendo em países diferentes, em culturas diferentes, mas através da lei, através da fé, os judeus permaneceram judeus mesmo sem pátria. Nós vamos entrar no nosso próximo estudo, mostrando agora esse caminho dos judeus no período em que eles estiveram sem terra. Nestes quase 2000 anos, esse povo sofreu terrivelmente. E ainda tudo indica que sofrerão. No julgamento, né, de Pilatos, quando Pilatos tenta interceder por Jesus, dizendo que não via nele crime, pecado, em Mateus, né, no capítulo 27, versículo 24, diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Pilatos entra para a história como grande omisso, como um homem que não tomava posição. E diz a palavra que o povo respondeu, o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Esta palavra assumida pelos judeus diante de Jesus, o Filho de Deus, entregando Jesus para a crucificação, Pilatos, o juiz, dizendo que ele era inocente, que ele era justo. E lavando as mãos, ele diz: eu estou livre do sangue deles. E os judeus naquele dia dizem: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Os judeus sofrerão nesses quase 2000 anos, todo tipo de perseguição, de barbarismo que vocês possam imaginar. Nós vamos, no nosso próximo encontro, nós vamos falar dos caminhos que os judeus sem pátria percorreram nestes anos em que eles estiveram espalhados pelo mundo. Espalhados eles ainda estão, mas em 1948 eles voltam a ser nação, numa coisa impossível, jamais esperada, mas biblicamente declarada: Israel tornará a ser nação. Te convido para conhecer um pouco agora dos judeus dispersos pelo mundo. Uma história que vai culminar com o Holocausto, né, a morte de 6 milhões de judeus nos campos de concentração pelo nazismo. E essa morte de judeus, ela será um fator significativo que desencadeará. Interessante, né, você pensar como Deus trabalha. A morte destes judeus gera no mundo uma necessidade, um sentimento de que os judeus precisavam de uma pátria agora. Nós vamos explicar isso melhor quando falarmos sobre o retorno de Israel. 14 de maio de 1948, Israel foi recriado. Um milagre, um milagre. Apesar de que o antissemitismo não passou, a rejeição desse povo ainda continua. O ódio por judeus ainda existe. É uma coisa estranha mesmo. Vamos orar
Porque nessa raiz de Abraão veio Jesus. E Jesus nos torna povo de Deus por adoção. Grande privilégio. A igreja de Jesus Cristo, eu e você, temos porque um dia nós cremos e aceitamos. Senhor, obrigado, porque nessa maneira com que o Senhor vem conduzindo Deus à história, nós podemos ver na história do povo de Abraão muitos erros no transcorrer do caminho, mas o Senhor no final tem uma palavra de resgate, de aliança e de restauração. Nós sabemos, Deus, que a igreja levantada depois que Israel, depois que Judá sai de cena, a igreja é o teu povo ainda sobre a terra. E que esse povo será tirado daqui, ó Pai, quando o anticristo estabelecer aqui seu reino. Então, Senhor, nós estamos à espera de que algo aconteça. E nós queremos, ó Deus, da mesma maneira como Jesus veio da primeira vez e pouca gente o percebeu. Nós sabemos que Ele está às portas, que Ele voltará, mas não queremos cometer a mesma falha. Nos ajude a entender o tempo que estamos atravessando. Nos ajuda a ver os sinais. E sabemos que Israel, a volta do povo judeu à Palestina, é um sinal precioso, é um sinal profético significativo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos amados irmãos e irmãs.